Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Bressani, Adriano Bressani, docente e pesquisador do Instituto de Ciência e de Tecnologia da Unesp, campus de São José dos Campos, e esta é mais uma aula da disciplina Tratamento de Efluentes Gasosos, uma disciplina oferecida ao 4º ano do curso de graduação em Engenharia Ambiental. Em semanas anteriores, nós começamos uma discussão a respeito dos principais equipamentos de controle de poluição atmosférica, entre os quais foram abordados os sedimentadores gravitacionais, as câmeras de sedimentação, os coletores centrífugos, os filtros coletores, entre vários outros equipamentos que tinham como propósito principal a retenção ou a remoção de materiais particulados em fluxos gasosos industriais. A partir da aula de hoje, nós abordaremos alguns equipamentos dedicados à remoção de gases e vapores. Portanto, diferentemente dos anteriores, estes equipamentos, entre os quais o que será abordado na aula de hoje, os absorvedores, não são aplicados à remoção de materiais particulados, mas sim à retenção de gases e vapores. Tá? Este é um equipamento baseado num mecanismo de absorção que nada mais é do que um processo de transferência de massa, em que um gás poluente é removido do efluente gasoso industrial a partir da sua dissolução em um solvente líquido, que, por exemplo, pode ser a água, pode ser algumas soluções aquosas e não aquosas, como veremos na aula de hoje. A força motriz para esta transferência de massa da fase gasosa, ou seja, do efluente gasoso industrial, para o solvente líquido se baseia na diferença de concentração do soluto, ou seja, na concentração do gás poluente que pretendemos remover deste efluente gasoso industrial. Quando esta força motriz é positiva, ou seja, existe uma concentração maior do soluto no efluente gasoso, irá ocorrer a absorção pelo efluente líquido. Caso contrário, temos a força motriz negativa, em que poderá ocorrer, inclusive, o retorno do poluente ao efluente gasoso industrial, fazendo com que, neste caso, a emissão deste poluente aumente. Né? Daí, então, a necessidade de que, com o tempo, este efluente líquido usado como solvente seja reciclado, ou seja, seja removida, né, a concentração excessiva do soluto, ou então que este líquido solvente seja substituído, como veremos. Né? Os sistemas de absorção podem usar, né, como já mencionei antes, a própria água como solvente líquido, ou, além dela, ainda líquidos orgânicos de baixa volatilidade. É importante que eles tenham baixa volatilidade para que não haja um desprendimento excessivo deste líquido, fazendo com que o seu consumo seja muito rápido e exigindo, dessa forma, uma reposição contínua, que poderia aumentar excessivamente o consumo deste efluente e ainda, ao se volatilizar, retornar para o efluente gasoso, levando consigo o soluto, que dessa forma seria lançado na atmosfera, o que é indesejado. Né? E aí existem duas possibilidades. A primeira delas, descrita como de simples absorção. Neste caso, o líquido absorvente passa uma única vez no equipamento de controle de poluição. E nessa passagem, absorve, então, o soluto e, na sequência, já é disposto, ou seja, retirado do equipamento
e destinado a um tratamento antes de ser devolvido ao ambiente. Numa segunda possibilidade, que é a mais comum, que é a mais frequente, esse poluente ele é reciclado, né? Ele é regenerado e reciclado, ou seja, ele passa por um processo de tratamento, que pode ser, por exemplo, a separação de fases baseada em diferentes pontos de ebulição, ou seja, por meio da destilação ou outros processos de tratamento, e dessa forma o líquido já tratado retorna em um circuito fechado, sendo continuamente regenerado, ou seja, tratado e reciclado, portanto, utilizado mais de uma vez e não apenas uma, como seria o caso da simples absorção. E os equipamentos que se baseiam, então, nesse mecanismo são os absorvedores, que são equipamentos destinados à retenção de gases e vapores, portanto, não desenvolvidos, não aplicados para a remoção de materiais particulados, né? Em aulas anteriores, nós vimos ali os coletores úmidos, né? Os lavadores de gases, que tem até uma certa similaridade em termos de projeto, em termos de design, mas naquele caso dedicado à remoção de particulados, né? Essa absorção é um fenômeno físico em que a substância absorvida, no caso o gás poluente, fica retida no interior do solvente, né? Ou seja, do líquido absorvente. E para que esta absorção tenha uma eficiência adequada, é preciso que o gás poluente a ser retido tenha uma solubilidade adequada, né? Que ele seja muito solúvel ou reativo com o líquido absorvente. Caso contrário, ele não ficará retido neste líquido, se desprendendo facilmente e retornando ao fluxo, né, ao efluente gasoso industrial e sendo lançado como poluição na atmosfera. Além disso, é importante que este líquido absorvente não seja muito volátil nas condições de operação, como eu já mencionei antes, visando evitar emissões secundárias e também o aumento do seu consumo. O aumento do consumo, porque ele teria que ser reposto na medida em que se desprende e é lançado na atmosfera, e emissões secundárias na medida em que, ao reagir com o efluente absorvente, né, ele, tornando-se volátil, retornaria para a atmosfera. Não seja muito corrosivo, para evitar desgastes no equipamento e, consequentemente, a necessidade de manutenção mais frequente, tornando esse processo mais oneroso, mais caro, né? É importante que ele seja de baixa viscosidade, ou seja, ele tenha uma boa fluidez para não dificultar o processo de absorção e também o seu escoamento, que seja de baixa toxicidade, ou seja, quimicamente estável e não inflamável por uma questão de segurança operacional, né? E que seja barato e de fácil disponibilidade no mercado, ou seja, que seja viável economicamente, além de ser uma boa solução técnica. Né? Embora os equipamentos usados, nos coletores úmidos, ou seja, os lavadores de particulados que descrevemos na aula anterior, e os absorvedores sejam relativamente similares, né, eles possuem algumas diferenças fundamentais. Por exemplo, no caso dos coletores úmidos, né, portanto, aqueles destinados à remoção de material particulado, é importante que existam zonas de alta velocidade, como vimos no caso do purificador de Venturi, porque é essa velocidade maior que maximiza os efeitos inerciais que provocam o contato entre as fases líquida e gasosa, e dessa maneira aumentam bastante a eficiência do processo, né? Vimos que com o aumento da velocidade ocorre uma atomização
da parte aquosa, aumentando a superfície de contato e dessa forma maximizando então a retenção do particulado. Já no caso dos adsorvedores, que não se destinam à retenção de material particulado, mas sim à retenção de gases e vapores, essa velocidade maior não é necessária. Muito pelo contrário, é desejável que o gás tenha um tempo maior de residência dentro do equipamento, porque é justamente durante um período maior dentro do equipamento é que se aumenta a chance de contato, né, entre o gás poluente e o líquido absorvente, e dessa maneira maximizando a absorção por meio destas superfícies de contato entre o gás e as gotas ou lâminas finas, né, do efluente dentro do equipamento. Os adsorvedores, portanto, são indicados para o controle de emissões gasosas que contenham gases ou vapores ácidos, como é o caso dos ácidos clorídrico, fluorídrico e sulfídrico, que contenham cloro, amônia, dióxido de enxofre e também hidrocarbonetos leves, né? Na ocasião em que os efluentes industriais sejam compostas por estes contaminantes, os absorvedores são uma solução técnica adequada. Como já vínhamos comentando, com o passar do tempo, durante a operação do equipamento, a fase líquida, ou seja, o solvente, o adsorvente, ele tende, com o tempo, a ficar saturado com o gás, um soluto, que vai se dissolvendo nesse líquido. Até que chega um momento que a quantidade de soluto no líquido é tão grande que ocorre um equilíbrio entre a concentração no líquido e no gás, no efluente industrial. Durante este equilíbrio, a eficiência da remoção ela vai diminuindo até que tenda a zero, até que cesse. E o contrário, ou seja, o sentido oposto, pode inclusive acontecer em momentos que a concentração do poluente no efluente gasoso diminui, pode até ocorrer o desprendimento daquele gás que estava diluído no solvente e absorvente, retornando para o efluente gasoso. Então, para evitar essa queda na eficiência do processo, é importante que de duas soluções, pelo menos uma delas seja implementada. A primeira é a reciclagem do líquido ou a sua substituição no processo, e a segunda é inserir neste líquido, fornecer a este líquido algum produto reagente com as moléculas do gás que torne ele menos instável, ou seja, torne ele mais estável, dificultando o seu desprendimento de volta para a atmosfera.